a diferença entre a fé e o medo. Porque é que Jó receava perder as suas coisas? Ele de facto buscava Deus. Nós estamos no Novo Testamento. Nós sabemos muito mais da palavra de Deus e temos acesso muito mais à palavra de Deus do que ele. Todos nós podemos ter uma Bíblia hoje nas nossas mãos. Jó não tinha. A maior parte dos heróis da fé que você vê nas Escrituras não tinham esta Bíblia maravilhosa que nós temos. O mundo hoje não tem desculpa. Porque tem a história lavrada das vidas de pessoas que viveram com Deus de uma forma, que experimentaram coisas maravilhosas de Deus e que, sendo estudados, sendo analisados, sendo feita essa descoberta pela nossa vida, nos traz lições extraordinárias de como se consegue, como se vive, como se agrada a Deus, como se vive na presença de Deus. E se há uma coisa que você não pode aceitar, é o medo. O medo é o combustível de Satanás para ele avançar. O medo é o contrário da fé. O reino das trevas precisa de medo como o reino dos céus precisa de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E em Jó, no capítulo 3, no versículo 25 e 26, tem essas expressões extraordinárias. Diz: porque o que eu temia me sobreveio e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, versículo 26, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Ora, leia comigo: nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Leia o versículo 25. O que eu tinha medo, o que eu receava, leia comigo: o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Está a ver o que é que o medo faz? Está a ver? Porque o medo de perder as coisas dele, quando ele não devia estar sequer preocupado com isso, de perder, de olhar, de pensar nas coisas tanto, de pensar mais em Deus, Jesus disse: não é por aí que se faz. O caminho não é esse. O caminho é Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós não buscamos Deus pelas coisas. Nós não buscamos Deus por Ele. Nós amamos Deus por Ele. Nós servimos Deus por amar Deus. Nós buscamos a sua presença pelo prazer de saber que não existe mais nada no mundo de onde vem a perfeição, a beleza de Deus, a santidade de Deus, a sabedoria de Deus. De resolver coisas com a sabedoria de Deus. Você tem o conselheiro número 1 da sua vida, deve ser Ele. Aquele que quer conduzir os seus passos e dirigir a sua vida, deve ser Ele. Aquele que você deve buscar para que dirija a sua vida, deve ser Ele. Todos aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Todos aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus, desde que Deus dirija. 2 Coríntios 2, 14 diz: quando nós deixamos que Deus conduza a nossa vida, Ele diz que sempre nos conduz em triunfo. Graças, porém, a Deus que sempre nos faz triunfar. Outra tradução diz que sempre nos conduz em triunfo. Se você deixar que Ele conduza, Ele vai conduzir em triunfo. Se deixar que Ele dirija, Ele vai dirigir a sua vida em triunfo. Sempre nos conduz em triunfo. Às vezes nós queremos é guiar, nós sentar-nos à frente e dizer: chega para lá que eu é que vou dirigir esta, eu é que vou fazer à minha maneira. Aí começa o problema. Porque se nós amássemos a sua presença e pudéssemos ficar extasiados a olhar a sabedoria dele, deixávamos sempre que ele dirigisse. À venda pensamos, sabemos mais, e sentamos nós a dirigir as coisas e vai dar barraca quando não o chamamos para ser ele a conduzir e a dirigir. Está a ver porque é que o diabo entra?
Bendito seja Deus. Para terminar e por último, eu queria dizer-lhe, não deixe que o medo tome domínio sobre a sua vida. Não é esse o caminho, não é esse. Então, pastor, o caminho qual é? O caminho é levantar o seu altar da sua adoração todos os dias.